Estado do Colorado vai sediar eventos musicais brasileiros. No sul da Flórida, o grupo Brazilian Voices anuncia novo show, Amazonas, o ritmo da natureza. Cantora Anitta faz performance em 3 idiomas e leva troféu no VMAs em New York City. Maratonista brasileiro planeja correr 23 mil quilômetros do Alasca à Terra do Fogo. E levantamento mostra aumento de violência contra brasileiras no exterior e Estados Unidos estão no topo da lista. Longe de sua rede de apoio e de sua identidade, elas ficam mais vulneráveis às agressões dos parceiros, namorados, chefes e até desconhecidos. Olá, boa noite. Boa noite. O Brazilian Voices, grupo formado por 30 mulheres que interpretam clássicos da música popular brasileira, vai se apresentar no sul da Flórida. O grupo vai soltar a voz em prol da Amazônia. A ideia é conscientizar o público sobre a importância da maior floresta tropical do mundo. A Cone Rocha tem as informações. Essas são as vozes brasileiras que encantam plateias na Flórida há mais de 22 anos. Você, manhã de todo meu, você que cedo entardeceu. São cerca de 30 mulheres que compõem o Brazilian Voices e que interpretam clássicos da música popular do Brasil em shows, eventos e projetos institucionais e sociais nos Estados Unidos. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, que na palma da mão se esconde. Dessa vez, o tema é Amazonas, o ritmo da natureza. O show quer mostrar a força da floresta amazônica e o perigo da destruição. No repertório, clássicos da bossa nova de compositores brasileiros como Tom Jobim, Dori Caymmi, Sérgio Mendes e Marisa Monte. Onde eu mato a minha sede. O show também vai mostrar obras de artistas brasileiros para promover conscientização da floresta amazônica, meio ambiente e povos originários. O show do Brazilian Voices vai acontecer neste sábado, dia 14, a partir das 8 da noite, no Aventura Arts e Cultural Center. O endereço está aqui na sua tela. Queria convidar vocês para assistir o show do Brazilian Voices, que se chama Amazonas, o ritmo da natureza. Vai ser um show lindo, cheio de músicas maravilhosas, músicas do Dori Caymmi, Tom Jobim, Marisa Monte, Milton Nascimento, Villa-Lobos, um monte de surpresas. Vamos ter a participação de 30 cantoras e 3 músicos, Ivo de Carvalho ao violão, Jorge Sousa no piano e Thales Freitas na percussão. Vamos também contar com a participação da artista Clara Piquet, que vai expor alguns quadros no saguão de entrada, e outro artista brasileiro chamado Ernesto Kundi, que vai ter sua arte projetada durante o show. Então, contamos com a presença de vocês, não percam! Sarará, meu Brasil brasileiro, Ipanema e Nova Iguaçu. E seguindo no tema música, na próxima semana, a partir do dia 19 de setembro, vão acontecer eventos musicais brasileiros em Denver, no Colorado. Olha, na quinta será um festival de jazz com orquestra. Na sexta vão ter outras programações. E no sábado e domingo será a vez do samba, com direito de show de bateria ao vivo e muita aula para aprender a dançar e movimentar o corpo. Na quinta, dia 19 de setembro, vai acontecer uma noite brasileira de jazz com orquestra e comando do brasileiro Gabriel Santiago, em Denver, no Colorado. Ele é considerado um dos melhores artistas da região e promete proporcionar uma noite eletrizante. Será uma fusão de estilos. Para os fãs do jazz, essa é uma ótima oportunidade para prestigiar o artista e os ritmos que vão levar o público de volta ao nosso país. Serão 2h30 de show. Na sexta, outros eventos musicais também estão programados. No sábado e no domingo, dia 21 e 22 de setembro, o samba vai dominar.
Serão workshops com apresentação de bateria, muito ritmo e aulas de dança para iniciantes e avançados. O objetivo é fazer os visitantes entrarem no espírito brasileiro, aproveitarem a noite, movimentarem o corpo e desenvolverem habilidades e estilo de dança. O encontro será no endereço que aparece na sua tela agora. E ontem à noite, a cantora brasileira Anitta foi um dos grandes destaques de um dos maiores prêmios mundiais da música. Em Nova York, rolou o VMAs da MTV e a cantora subiu no palco 2 vezes para fazer uma performance e para levar o troféu em uma das categorias. Anitta venceu na categoria de melhor clipe da música latina por 1000 vezes, uma das faixas do seu recente disco Funk Generation. Ela agradeceu os fãs brasileiros e disse que está cada vez mais feliz com o avanço do ritmo latino no mundo. E antes de levar o troféu, a Anitta subiu no palco para uma apresentação que foi super aplaudida. Ela lançou uma nova música e fez um mix de sucessos cantando em inglês, espanhol e português. E essa não é a primeira vez que a Anitta sai premiada de um VMAs. Ela já ganhou o mesmo troféu em 2022 pelo clipe Envolver. E no ano passado, a Anitta levou mais um por Funk Rave. Em entrevista, após a noite de ontem, ela disse que está radiante pelo reconhecimento internacional da música brasileira. A seguir, a gente fala de migração e mostra o novo corredor humanitário feito pelo governo do México para aumentar a segurança nas travessias. E mais, levantamento mostra aumento de violência contra brasileiras no exterior e Estados Unidos estão no topo dessa lista. Américas no ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Já voltamos e para falar de migração. Apesar das novas medidas do governo Biden, a fila nos processos e tribunais de imigração continua grande. O Departamento de Serviços de Cidadania e Imigração, USCIS, revelou que existem pouco mais de 9 milhões de processos acumulados. As medidas adotadas pelo governo Biden para limitar a entrada de pedidos de asilo nos Estados Unidos aliviaram muito pouco o engarrafamento nas cortes. Segundo o USCIS, reduziu o número de processos em atraso de 10 mil para 9 mil solicitações. Os pedidos vão desde asilos, autorização de trabalho, entrevista de medo credível até liberdade condicional. O departamento alega que ainda faltam orçamento, funcionários e juízes e advogados para aliviar as ações pendentes e acelerar os processos, que incluem muitos casos de deportação de criminosos. E a gente segue falando de imigração, porque a viagem de quem faz a travessia entre México e Estados Unidos é historicamente complexa e perigosa. Diante disso, o governo do México lançou uma iniciativa para tentar proporcionar mais segurança nessa viagem, mas a medida tem levantado dúvidas pelos desafios da sua implementação. O México acaba de criar um corredor de mobilidade segura para ajudar na travessia dos imigrantes que têm agendamento marcado através do aplicativo CBP One, que permite solicitar asilo nos Estados Unidos. De acordo com o CBP One, hoje, diariamente, existem 1.450 vagas disponíveis para uma chegada mais tranquila à fronteira. E para que os estrangeiros cheguem ao porto de entrada correto, entre os dois países, o México vai dar uma ajudinha por esse corredor humanitário. De acordo com a nova medida, haverá 2 pontos de saída, em Villahermosa, em Tabasco, e Tapachula, em Chiapas. No começo dessas viagens, o Instituto Nacional de Imigrações vai conceder um documento com 20 dias de validade aos imigrantes que têm agendamento confirmado pelo CBP One, garantindo a essas pessoas uma prova de status legal para a travessia. Também serão criados pontos de oferecimento gratuito de água e alimentação. E é algo que hemos pedido desde a academia e desde as organizações da sociedade civil por vários anos, justamente que as pessoas possam fazer o trânsito com uma documentação que les permita umas condições de maior segurança durante o trânsito. A medida foi bem recebida por ativistas que defendem os imigrantes, como Margarida Nunes. Segundo ela, dar aos requerentes de asilo a possibilidade de uma viagem mais tranquila é essencial até mesmo para suas sobrevivências. O México é considerado pelos próprios imigrantes e pela sociedade civil como o setor mais perigoso da rota para os Estados Unidos, devido ao crime organizado e à percepção de corrupção entre as autoridades de imigração.
Saiu um ranking mundial que mostra os países onde as mulheres brasileiras são mais vítimas de violência. A Alemanha e os Estados Unidos lideram essa lista. A reportagem é da Eloá Brazen. No primeiro semestre deste ano, foram 640 denúncias de violência doméstica e de gênero sofridas por brasileiras em terras estrangeiras. Segundo dados da Central de Atendimento à Mulher, isso representa um aumento de 30% do volume de acusações em relação ao mesmo período do ano passado. A Alemanha é o país com maior número de queixas de brasileiras, mas os Estados Unidos vêm logo atrás. O ranking é completo por Itália, Portugal e Ucrânia. O aumento dos casos de violência contra brasileiras preocupa à medida que o número de mulheres que migram do Brasil também cresce. Atualmente, são quase 5 milhões de brasileiros residindo fora do país, um aumento de 400 mil indivíduos em um único ano. A maioria das mulheres que se lança a morar fora são jovens com mais de 20 anos que buscam emprego no exterior. E é justamente este o perfil das vítimas, segundo a organização. Longe de sua rede de apoio e de sua identidade, elas ficam mais vulneráveis às agressões dos parceiros, namorados, chefes e até desconhecidos. A gente já vive cotidianamente o desrespeito aos direitos das mulheres, o machismo aí a cada dia que passa também. A gente vê até um culto ao machismo, né, dos homens desrespeitarem as mulheres, tratarem as mulheres como objetos, terem aquela obsessão, ter aquela posse, né, achar que pode controlar a vida da mulher, o corpo da mulher. Então, eu falo sempre isso, que esses momentos de retrocesso impactam fortemente no aumento dos feminicídios. No próximo bloco, o brasileiro que vende mansão com desconto descobre que comprador era Jeff Bezos e abre processo contra a corretora de imóveis. E a gente mostra que 2 adolescentes foram presos após roubarem uma Ferrari em Rhode Island e serem perseguidos pela polícia até a Flórida. Polêmica na Flórida. Um brasileiro vendeu uma mansão em uma ilha privativa de Miami sem saber que o comprador era um dos homens mais ricos do mundo, o bilionário Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Agora, esse brasileiro está processando a empresa corretora de imóveis. Ele alega que deu um desconto milionário na casa sob influência do vendedor e que foi enganado. Esta é a casa alvo da polêmica. A gigante mansão tem 7 quartos, 19 mil pés quadrados, piscina, cinema, biblioteca e fica numa ilha artificial da Baía de Biscayne, ao norte de Miami Beach, chamada Indian Creek Village. O empresário brasileiro Léo Chris, cofundador da Tectoy, diz que foi enganado e perdeu 6 milhões de dólares na negociação da venda da casa. Ele deu o desconto de 7% quando recebeu uma contraproposta do corretor, que estava intermediando as negociações e que teria omitido que o comprador era Jeff Bezos. Léo Chris afirmou que perguntou várias vezes se o comprador era o bilionário fundador da Amazon, mas o corretor negou em todas elas. A empresa de imóveis Elliman alega que também não sabia que era Bezos. Disse que o prefeito da ilha fingiu ser o comprador para conseguir o desconto. O brasileiro abriu um processo contra a corretora num tribunal da Flórida, alegando que o valor da mansão estimado era de 85 milhões de dólares e que vendeu o local sob influência do corretor por 79 milhões de dólares. A propriedade fica num complexo de 30 mansões que ganhou o apelido de Bunker dos Bilionários. Além de Bezos, outros famosos possuem imóveis de luxo no local, como o cantor Julio Iglesias, Ivanka Trump e Tom Brady, o ex-marido de Gisele Bündchen. O que ele está falando é que o broker dele, né, a pessoa, o intermediário dele, deu informações falsas para tentar vender a casa mais rápido, né? Para ganhar dinheiro em cima. Mas o que ele está acusando a pessoa é que a pessoa escondeu, né? Omitiu o fato que o Jeff Bezos, que era o comprador, mas foi uma entidade jurídica controlada por uma outra família que comprou a casa. Então, vai ser difícil demonstrar que o intermediário dele tinha como saber que o Jeff Bezos estava envolvido nesse caso. Ele precisa de documentação demonstrando que a pessoa sabia o que ele estava fazendo, que ele mentiu de propósito e que essa mentira causou danos financeiros a ele. Então, são vários fatores que ele teria que provar para receber qualquer tipo de compensação da corte.
2 adolescentes acusados de roubar uma Ferrari provocaram uma super perseguição ao longo de toda a costa leste dos Estados Unidos. Eles desceram de Rhode Island até a Flórida, mobilizando xerifes de várias regiões nessa caçada em alta velocidade. A polícia divulgou imagens da parte final dessa perseguição no condado de Flagler, na Flórida, onde os adolescentes chegaram a invadir uma zona escolar. Os oficiais disseram que optaram por não interceptar o carro pela segurança dos jovens. Por isso, seguiram o veículo até que os jovens parassem em segurança. Quando isso aconteceu, eles foram presos. Segundo as autoridades, a Ferrari foi relatada como roubada durante uma invasão domiciliar lá em Rhode Island. A justiça ainda não revelou por quais crimes esses adolescentes vão responder. Agora, olha só essa história. Em Indianápolis, um motorista de aplicativo confessou à polícia que matou uma passageira. A mulher foi dada como desaparecida no último domingo e o corpo encontrado um tempo depois em uma floresta da região. A investigação aponta para crime sexual. A polícia diz que o motorista de Uber, Francisco Valades, de 29 anos, largou aqui o corpo de Shanti Dixon no último domingo. Ele contou aos investigadores que a jovem entrou em seu carro naquela manhã, que ele tentou abusar sexualmente dela, que resistiu, deixando o homem irritado e disposto a matá-la. Foi quando ele pegou uma arma e atirou contra a cabeça da passageira. Depois, dirigiu até a mata, escondeu o corpo e tentou mais uma vez fazer sexo com ela, que já estava morta. Shanti Dixon foi encontrada um tempo depois, nua, com um moletom colocado sobre a cabeça e os braços deitados sobre o estômago. This is just disgusting all around. And it did not have to happen. A xerife assistente de Indianápolis fez um discurso emocionado na coletiva de imprensa, dizendo estar cansada de ver mulheres não terem segurança para existir livremente, sem medo de que algo hediondo possa acontecer com elas. They have a right to exist freely in our community without fear of something heinous happening to them. Shanti era conhecida por ser uma jovem alegre. Ela era mãe e havia acabado de se mudar. Começava uma nova e promissora fase da vida. A Uber disse que baniu Valades do aplicativo e continuará a ajudar a polícia de Indianápolis nesse caso. O criminoso segue preso. A polícia também destaca a importância de todos usarem mecanismos de segurança da plataforma de caronas, que já tem até um botão de socorro para casos de perigo. Depois do intervalo, tem os detalhes dos impactos do furacão Francine na Louisiana. E você vai conhecer o brasileiro que planeja correr 23 mil quilômetros do Alasca à Terra do Fogo. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Pela primeira vez na história, foi realizada uma caminhada espacial com pessoas que não são astronautas. A missão turística com civis foi feita pela empresa SpaceX e foi destaque no mundo inteiro. Esta é a imagem que marcou a viagem espacial. Os 4 passageiros comerciais, deles apenas 2, saíram da nave e experimentaram flutuar no espaço presos por cabos. Antes da saída, toda a tripulação vestiu os novos trajes espaciais projetados pela SpaceX. Só depois disso, a nave foi despressurizada, a escotilha aberta e o interior da nave ficou com gravidade zero. Depois que a tripulação se reuniu novamente, o interior da nave, a cápsula levou quase 50 minutos para ser repressurizada. E a missão toda durou 1h30. Para realizar esse feito inédito, os civis se prepararam durante 2 anos. A cápsula também foi modificada e adaptada para realizar a atividade extraveicular. A SpaceX disse que o objetivo principal da caminhada foi testar os novos trajes, a exploração de um novo tipo de turismo espacial e também alcançar a órbita mais distante da Terra. A missão foi tripulada, considerada um sucesso. Mudando de assunto, o furacão Francine provocou estragos na Louisiana ao tocar o solo como categoria 2, com ventos de até 155 km por hora. Francine entrou no território em Morgan City, uma das mais populosas do estado e que já havia sido gravemente afetada pelos furacões Katrina e Laura. Hoje, Francine enfraqueceu. É uma tempestade tropical que se move devagar e espalha chuva por onde passa, afetando também o Mississippi, o Alabama e a Flórida. Mas ontem esse era o cenário.
O furacão de categoria 2, em uma escala que vai até 5, devastou a costa com uma chegada poderosa e de risco à vida. Ao longo de toda a quarta-feira, entraram em vigor várias ordens de evacuação, sobretudo na grande área de New Orleans, que está fora do sistema de proteção de diques. Antes da chegada de Francine, as autoridades fecharam grandes comportas contra inundações para evitar que a tempestade atingisse casas próximas aos rios. Também antes da tempestade foram distribuídos sacos de areia. Estudantes locais do ensino médio foram os voluntários da ação. Segundo as autoridades, mais de 100 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Não há relatos de mortes, apesar de alguns feridos terem dado entrada em hospitais da região. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão do clima para boa parte do país amanhã. Olha, a gente começa por Boston, mínima de 62, máxima de 84. Nova York, tempo encoberto com máxima de 82 nessa área. Norfolk já tem previsão de chuva, essa chuva segue em Charlotte, em Atlanta também. Atinge também a Flórida, toda essa área aí com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia, máxima de 91 graus. New Orleans, tempo encoberto. Houston também, sol entre nuvens com mínima de 75, máxima de 96. O sol abre em San Antônio com máxima prevista de 100 graus. Em El Paso, previsão de sol entre nuvens, muito calor também próximo do 100, 97. Em Albuquerque, continua a previsão de sol entre nuvens. Esse tempo encoberto dá espaço para o sol em Phoenix, com máxima prevista de 105. Las Vegas, bastante quente também, com 98 de máxima e 72 de mínima. Em São Francisco, na Califórnia, máxima de 69, mínima de 55 graus. Lá na Califórnia, as autoridades informaram que prenderam um suspeito de começar os incêndios florestais mortais em San Bernardino. Essa queimada ganhou o nome de Line e já se espalhou por mais de 34 mil acres, ameaçando milhares de casas a leste de Los Angeles. A polícia prendeu Justin Halstenberg, de 34 anos, como responsável de iniciar o fogo no dia 5 de setembro. Os agentes informaram que ele foi acusado de incêndio criminoso em estrutura habitada, em terras florestais e também posse de material inflamável. A fiança dele foi fixada em $80 mil. Até a noite de ontem, apenas 14% das queimadas do Line foram contidas pelos bombeiros. O tempo seco e quente e os ventos são os principais inimigos dos bombeiros. Eles atrapalham os trabalhos de combate às chamas e espalham cada vez mais o fogo. A cada 24 horas, o Line Fire queima 4 quilômetros de floresta. As ordens de evacuação em massa seguem em vigor. A Guarda Nacional está ajudando na retirada das pessoas que estão sob risco. E um brasileiro entrou para o livro dos recordes por causa de uma façanha incrível. Ele correu uma maratona todos os dias durante um ano. Só que ele quer muito mais, gente, não quer parar por aí, não. Agora, esse atleta quer bater outro recorde. Ser o primeiro a cruzar o continente americano, correndo. A repórter Carla Marinho conversou com esse maratonista com exclusividade e explica pra gente como vai ser essa aventura. Quando ainda era apenas um atleta amador, ele correu mais de 15 mil quilômetros em um ano. Foram 365 maratonas em 365 dias consecutivos. O feito inédito lhe rendeu o título de ultramaratonista e colocou o nome do brasileiro Hugo Farias no livro dos recordes mundiais. O ex-executivo na área de tecnologia, de 45 anos, trocou o escritório pelas pistas de corrida quando percebeu que o tempo estava passando e ele ainda tinha muito a realizar. Depois que eu percebi que eu já tinha vivido mais ou menos 60% da minha vida, dizem que a nossa jornada é de aproximadamente 75 anos no Brasil, na expectativa de vida. Então, se eu chegar até os 75, quer dizer que eu tenho mais 40% de vida. E nesses 40% de vida que me resta, eu decidi que eu gostaria de fazer coisas incríveis. Construir uma nova história. Vencer o desafio de correr maratonas todos os dias durante um ano fez do Hugo mais que um maratonista experiente. Ele se tornou uma inspiração, ganhando seguidores não apenas nas redes sociais, onde compartilha os desafios e palavras de incentivo, mas também na vida real. Idealizador do projeto Propósito, Hugo tem feito do esporte uma importante ferramenta de transformação na cidade de Americana, no interior de São Paulo, onde mora com a família. Em um ano eu consegui impactar e inspirar mais vidas do que no resto da minha vida inteira. E eu descobri
Eu aprendi que a vida é mais sobre ser do que sobre ter. Eu aprendi que a vida requer ritmo. O ser humano foi feito para estar em movimento. E quando a gente exercita o nosso corpo, a gente também exercita a nossa mente. Eu aprendi que a disciplina pode te levar a lugares onde você jamais imaginou chegar. E como os outros 40% de vida estão apenas começando, o Hugo já definiu o novo desafio. A missão é correr toda a extensão das Américas, saindo de Prudhoe Bay, no Alasca, e indo até Ushuaia, no extremo sul do continente americano. Essa distância é de aproximadamente 23 mil quilômetros e eu pretendo realizar esse feito em aproximadamente 8 meses ou 240 dias. O projeto Américas começará no extremo norte do Alasca, onde Hugo dará início a uma jornada de 100 quilômetros por dia, mas sempre acompanhado por profissionais para monitorar a saúde e uma equipe de filmagem para documentar a proeza. Um motorhome será o centro de operações para esse time e para abrigar o atleta no final do dia. A operação deve custar cerca de R$1 milhão. Mas desta vez o desafio não será apenas vencer o cansaço do corpo. Hugo deve enfrentar altas e baixas temperaturas, sem falar nos perigos da vida selvagem. Serão muitos os desafios na região do Alasca. A própria questão da temperatura, né, o clima, a fauna, tem ursos ali naquela região. Saindo do Alasca, entrando no Canadá, também tem bastante incidência de ursos. Estados Unidos, temperatura, a gente vai passar ali pela região do Colorado, né, Denver, Texas. Na América Central, a gente enfrenta outros desafios, a questão de segurança, tráfico. Na América do Sul, questão da Amazônia, um clima úmido, depois um clima seco no Mato Grosso do Sul. Mas eu acredito que as belezas naturais e toda a interação que a gente vai ter com diferentes culturas serão várias das belezas que a gente vai encontrar pelo caminho. Quando finalizar a prova, o brasileiro será o primeiro atleta a cruzar a extensão do continente americano, do Alasca à Terra do Fogo, correndo. É esse tipo de legado que eu quero deixar, que nunca é tarde para escrever uma nova história e que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos, por mais incríveis e aparentemente impossíveis que possam ser. O Jornal Américas no Ar termina agora. Continua na nossa programação, tá chegando aí mais um episódio de Apocalipse e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá. Até.